dia que a gente começou em Marcos capítulo 1, versículo 1, nós estamos acompanhando a história de Jesus. Primeiro a gente viu a história de João Batista, que veio para preparar o caminho do Salvador, e ele chamava as pessoas para se arrependerem e preparar um caminho reto para a chegada de Jesus, o reino de Deus. Depois nós vimos que Jesus foi batizado, foi para o deserto ser tentado, 40 dias de jejum e oração, cheio do Espírito Santo. Ele começou o seu ministério na cidade de Cafarnaum, chamando os primeiros seguidores, gente simples, gente como a gente do meio do povão, gente que não tinha conhecimento, pescadores, trabalhador braçal. Jesus chamou eles, aceitaram, começaram a seguir Jesus. Depois nós acompanhamos Jesus até o lugar onde as pessoas religiosas se encontravam naquela cidade, que era a sinagoga. Todo sábado eles se encontravam lá. Jesus estava na cidade e não via a hora de chegar o sábado para ele ir lá. E ao chegar lá foi-lhe dada a oportunidade de falar. E quando ele falou, todo mundo ficou assim impressionado com as suas palavras, porque ele falava com alguém que vive, com alguém que tem paixão, com alguém que tem poder no que fala. Foi incrível. Mais incrível ainda porque no meio do culto, alguém começou a gritar do meio da plateia. Eles perceberam que tinha um homem que estava endemoniado, reclamando: o que Jesus veio fazer aqui? Veio nos destruir. E Jesus mandou ele calar a boca e mandou o demônio sair. Isso aconteceu no exato momento que ele mandou. Nós estamos acompanhando passo a passo o que Jesus fez. E hoje o tema que a gente vai tratar é esse tema aqui: Jesus ama gente como a gente. Jesus ama gente como a gente. Jesus ama você. Alô? Isso não é o tipo de coisa que a gente ouve e fica impassível. Jesus ama você. Ok? Olha só, hoje eu peguei o meu filho no colo, abracei ele estava quietinho assistindo TV. Eu beijei a cabeça dele e falei: filho, eu te amo muito. Ele parou de assistir TV, olhou para cima e falou: papai, eu também te amo. Não dá para ficar do mesmo jeito quando você ouve um negócio desse. Se nós que somos imperfeitos, ficamos felizes quando alguém imperfeito olha para a gente e fala: eu te amo. Dizer que o Deus, Criador dos céus e da terra, ama você é algo maravilhoso. E Ele ama. Eu vou provar para você no texto que nós vamos ler hoje. A gente acompanhou Jesus desde Nazaré até o Rio Jordão, onde ele foi batizado, e ele subiu para a cidade de Cafarnaum. Chegou o sábado, ele entrou na sinagoga e ensinou. Ainda não acabou o sábado, a gente terminou perto do meio-dia a semana passada, e hoje nós vamos continuar do meio-dia em diante, tá bom? Vamos lá? O texto é lá em Marcos, capítulo 1, versículo 29. Até o versículo 39 nós vamos hoje. Se você puder abrir a sua Bíblia, vai ser muito bom para você poder marcar e acompanhar tudo que nós vamos falar aqui. Marcos capítulo 1, versículo 29. Se você não está muito acostumado com a Bíblia, no Novo Testamento é o segundo livro, o Evangelho de Marcos. É facinho de achar. Ok? Quem é da igreja já está até marcado aí, né? Porque continua de onde parou. Marcos 1, versículo 29, nós vamos por parte, que tem muita coisa boa para a gente aprender aqui. Eu vou tentar fazer igual aquelas máquinas que espremem o suco da laranja, tirar tudo o que der, para você sair daqui bem alimentado, feliz da vida, barriga cheia. Amém? Então vamos. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. É muito interessante isso. Acabou o culto, antes do meio-dia. Jesus vai para onde? Para casa. Ele vai do templo para a casa. Jesus saiu de um ambiente religioso coletivo para um ambiente doméstico, onde as pessoas vivem, a casa. Jesus, ele é necessário nos dois lugares. Tanto é que ele sempre procura as sinagogas para pregar, mas ele sempre fica hospedado numa casa. Ele é necessário lá e ele é necessário na casa também. E Jesus quer estar conosco nos dois lugares. Por isso mesmo, o cristianismo não é só um sistema de crenças, de fé. É um estilo de vida. Jesus não deve ficar só no templo. A gente tem que levar ele... Quem é esperto já pegou. A gente tem que levar ele para casa. Ele quer ir para casa. Terminou o culto, ele pegou Tiago, João e foi para a casa de outros dois amigos, Simão e André. Os dois eram irmãos. Jesus quer rumar para dentro da casa. O cristianismo é algo que nós fazemos dia domingo, dentro do templo religioso,
E é algo que a gente vive de domingo a domingo no nosso dia a dia. E Jesus está lá com a gente, inspirando a gente, comendo com a gente, bebendo com a gente, vendo as nossas dores, participando de tudo que acontece no dia a dia. Isso também é espiritual. Um tipo de religião que só se lembra de Deus no final de semana é uma religião falsa e infrutífera. Jesus quer mais do que a sua boca confessando que Ele é Senhor. Ele quer ser de verdade. Ele quer participar de verdade. Que tal você preparar um almoço para Jesus comer com você? Não seria maravilhoso ter Jesus lá? E isso aconteceu. Jesus vai do templo para casa. Olha só, o cristianismo ele é muito diferente do judaísmo clássico. Os judeus se reuniam na sinagoga. Mas a igreja de Jesus não nasceu na sinagoga. Nasceu aonde? Na casa. Mais precisamente nessa casa de Simão e André. O que nós temos aqui é um Jesus vivendo a vida cristã com seus amigos no ambiente da casa, da família. É ali que começa a ter relacionamento e colocar em prática tudo que ele ensina na sinagoga. A igreja cresceu nas casas. Quando a igreja nasceu, não tinha templo para eles se reunirem, além do templo judaico, que logo foi destruído. Aonde que eles se reuniam? Vamos lá, pessoal, vocês já pegaram. Nas casas. Aonde que eles viviam a fé e incentivavam uns aos outros, fortaleciam uns aos outros? Nas casas. Por que nós temos grupos pequenos? Porque é na casa, é na vida cotidiana que o negócio acontece. Se você ainda não faz parte de um grupo pequeno, você está perdendo e perdendo muito. Porque é nesse momento que a gente conversa do jeito que tem que ser, na prática. A gente se desafia, a gente ouve as dores uns dos outros, a gente fortalece uns aos outros e a gente cresce nas casas. Igreja acontece nas casas. Vida cristã é um estilo, não é só algo que a gente crê e fica lá. Eu tenho muita coisa para falar, então vamos adiante. A continuidade do texto, versículo 30 e 31. Vocês, vamos lá, com vontade. A sogra de Simão estava de cama com febre e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou-a a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Olha que interessante. Jesus, ele vai na casa. Mas além de ir na casa, ele gosta de ajudar doentes que são próximos. Quem é que está doente aqui? A sogra de Simão. Quem é Simão? É um discípulo de Jesus, é alguém que ele escolheu para segui-lo, é alguém que ele escolheu para ensinar, para treinar essa pessoa para cumprir a missão dele. É um amigo, um companheiro de jornada. E a sogra dele está doente e Jesus se importa com ela. Pedro era casado, tinha uma sogra. E como acontece com todos nós, ela estava doente. Sabe que mudou muito, né? As coisas desde essa época para a nossa época, são 2000 anos de história. Se você está com febre, ou a gente fala, fulano está com febre, a gente nem fica preocupado mesmo, né? Fica não? Fulano está com febre. Qual que é? 38? Dá um dipirona lá, né? Passa. A gente não se assusta porque a gente tem médicos, a gente tem plano de saúde, não é? A gente tem um posto de saúde ali para ir. Vai levando lá, toma um banho frio que passa. Mas nós não estamos falando da nossa época, nós estamos falando de uma outra época. Você sabe por quantas razões você pode ter febre? Muitas. Aliás, quando as nossas crianças estão tossindo, espirrando, a gente está tranquilo. Mas na hora que começa a febre, a gente corre para o médico, que pode ser algo sério. Naquela época, eles também classificavam a febre de acordo com dois critérios. A febre baixa, normal, que tem quando tem uma gripe, isso não deixava ninguém preocupado, mas tinha a febre alta, a febre violenta. E a que essa mulher está sentindo é essa, porque aonde ela foi parar? Na cama. Essa febre derrubou ela. E eles não tinham como descobrir se é uma infecção. Se é infecção, não tem como descobrir qual órgão que está infeccionado. Então era comum as pessoas morrerem depois de sentir uma grande febre.
A mulher está mal, tão mal que nem preparou o almoço, está na cama. Falaram a Jesus a respeito dela. Só falaram. Marcos fala que não pediram para ele orar, não pediram para ele curar, apenas comentaram: pois é, o almoço está atrasado, a cozinheira está de cama, de febre. Só de ouvir Jesus falar, aliás, de ouvir a notícia a respeito da mulher, o que Jesus fez? Aonde que ela está? Ele se aproxima. Ele toca nela, pela mão, e ajuda ela a se levantar. O mesmo Jesus que agora há pouco expulsou um demônio, agora tem diante de si alguém doente. Será que ele tem o mesmo poder que ele tem sobre o demônio? Ele tem sobre a doença? Sim ou não? Sim. O nosso desafio é olhar para Jesus e imitá-lo. Quando alguém chega diante de você e fala: eu estou com um problema de saúde, o que você faz? Jesus ama a gente como a gente. E você ama a gente como você? Hoje eu tive a oportunidade de colocar em prática o sermão antes de pregar. Isso é bom. Nem sempre dá, mas hoje foi bom. Hoje na escola dominical apareceu um homem. Ele está aí, é um amigo nosso, frequente na escola dominical. E ele está com uma doença muito grave. Está começando o tratamento. E na hora do intervalo, tomando café, a gente conversando sobre isso, os exames que ele vai fazer essa semana. Eu falei: vamos orar então? Vamos orar também pela minha netinha, que ela tem um outro problema muito sério. Vamos orar. Não estava sozinho, tinha mais homens junto comigo. Eu coloquei a mão, toquei no ombro desse meu amigo, porque eu gosto dele. Outro amigo chegou pelo outro lado, abraçou também. E veio um terceiro e fechou a roda. E nós oramos por esse nosso querido. Não adianta a gente espiritualizar as coisas, a gente impor as mãos para que haja cura. Não existe nada mágico em impor as mãos. O que Jesus está mostrando aqui é compaixão. Ele se aproxima, ele toca. Por quê? Porque ele ama. Porque ele se importa. Porque ele tem misericórdia. Porque ele sente compaixão. Porque ele coloca o coração dele na miséria do outro. Será que Jesus ficou gripado alguma vez? Será que Jesus teve febre? O que vocês acham? Vamos ver quem é bom de Bíblia. Teve ou não teve? Claro que teve. Jesus foi tentado em todas as coisas. Então sofreu. Sofreu como homem as intempéries, os problemas que a gente sofre também. Por isso ele podia ter compaixão e misericórdia. Meu querido, vamos mudar o jeito de agir, imitar Jesus. Se nessa semana alguém aparecer para você reclamando de dor de cabeça, o que você vai fazer? Ah, meu querido, Jesus sentia muita compaixão de pessoas doentes. Eu posso orar por você? Em nome de Jesus? Você deixa? Se não deixar, não tem problema, eu oro lá da minha casa. Mas se você deixar, eu queria orar com você agora, nesse momento. O que será que pode acontecer? Se Jesus quiser curar, Ele vai curar. Ele irá. Porque Ele tem autoridade. Jesus ajuda os doentes mais próximos. E nós precisamos aprender a fazer isso. Tocar, a mostrar compaixão. A abraçar as pessoas que sofrem. Isso é muito importante. Vamos lá, continuando. Marcos 1, 32 a 34. Está escrito assim: ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Que mais? Toda a cidade se reuniu à porta da casa. E Jesus curou muitos que sofriam várias doenças. Continua. Também expulsou muitos demônios. Não permitia, porém, que esses falassem, porque sabiam quem ele era. Mais uma grande lição. Jesus não ajuda só os doentes de amigos próximos. Jesus também tem compaixão e amor para dar para gente que é estranha, gente desconhecida que ele nunca viu mais gordo. Ele também ama esse tipo de gente. Eu não sei por que cargas d'água o povo foi bater lá na porta de Jesus. Mas olha, de manhã ele ensinou na sinagoga, expulsou o demônio. Chegou na casa de Pedro, curou a sogra dele. A gente, quando fala de cidade de Cafarnaum, possivelmente pensa numa cidadezinha do interior, com seus milhares de habitantes, mas não é essa a realidade. Cafarnaum devia ter centenas de habitantes apenas.
E se ele curou uma mulher na hora do almoço, possivelmente está todo mundo sabendo que ele curou. Uma hora dessa, naquele povoadozinho lá. Só que era sábado. E sábado, eles eram religiosos. Tinha gente olhando eles dizendo, não pode carregar nada. Não pode caminhar mais não sei quantos quilômetros. Não pode trabalhar. Sábado é o dia de descanso. Sábado não pode nada. Então quando o sol se pôs, para eles o dia acaba quando o sol se põe. O sol entrou, ficaram de butuca olhando lá fora. Quando apareceram 3 estrelas no céu, pronto, acabou o dia. Agora é noite, começou o dia de amanhã. O que aconteceu, pessoal? O que a Bíblia diz? Deixa eu voltar lá. O povo levou a Jesus todos. O que mais que diz a respeito da cidade? Versículo 33 e... toda a cidade. Um após o outro começaram a fazer fila na porta da casa de Pedro, buscando graça, buscando misericórdia. Essas pessoas que estão lá, possivelmente não ouviram Jesus pregar. Porque alguém doente não é bem-vindo dentro da sinagoga. Sabiam disso? Alguém doente está amaldiçoado. Alguém doente está com problemas, então não é bem-vindo na sinagoga. De manhã Jesus foi no ambiente religioso. À noite, aqueles que não fazem parte do ambiente religioso, os rejeitados, aqueles que são deixados de lado, são eles que vêm até Jesus buscando algum tipo de misericórdia. E o que eles estão procurando é algo muito simples. Quando você está doente, o que você quer? Ficar bom. A gente, quando tem uma dor de cabeça, tem aspirina. Quando tem a dor no corpo, tem... Eu estou fazendo propaganda de remédio aqui, não estou cobrando nada. Vamos parar, né? Tem um analgésico. Um analgésico qualquer aí. Mas eles não. E se acontece da gente ter uma doença um pouco mais grave, a gente começa a ficar desesperado. E a gente se agarra a qualquer esperança que venha para a gente. É ou não é? É ou não é? Se alguém falou que a água de Caxambu cura o que a gente tem, nós vamos lá em Caxambu buscar uns galão dessa água. Já ouviram falar? Águas medicinais de Caxambu e São Lourenço? É famoso. A gente vai lá buscar. Porque a gente está desesperado, a gente quer ajuda. Então um monte de gente supersticiosa, buscando apenas solução para o seu problema de saúde, foi bater na porta da casa de Simão para ver se esse Jesus saía e ajudava eles de alguma forma. Eu vou dizer para vocês, Jesus, Ele não quer que a gente seja supersticioso, esteja atrás só das coisas que a gente tem necessidade e fique só nisso. E naquela época as pessoas eram assim. Vocês devem lembrar do episódio de João capítulo 5, versículo de 1 a 4. Lá na cidade tinha um tanque, chamado tanque de Betesda. E do lado desse tanque tinha um monte de gente doente, que ficava lá o ano inteirinho. E eles ficavam fazendo o quê? Quem sabe? Eles ficavam esperando a água balançar. Porque eles sabiam que quando a água balançava, se movia, é porque tinha alguém ali, um anjo, eles acreditavam, um anjo, que mexeu na água, e o primeiro que entrasse na água era curado. Até um aleijado estava lá. Me diz, tinha gente com problema na mão, gente com problema de pele, gente com todo tipo de doença. Quem é que tem menos chance de cair na água primeiro? Mas ele está lá. Ele está lá. Há anos ele está lá. Isso acontecia uma vez por ano. Não sei se era um anjo de Deus, se era um anjo do mal, mas uma vez por ano a água balançava. Lá em João, não estou inventando. João capítulo 5, versículo de 1 a 4. Se quiser ver, pode ir lá ver. A água balançava, o povo entrava. O primeiro que entrava era curado. Gente supersticiosa, que está procurando uma solução rápida. A gente sabe que Jesus curou esse aleijado aí, mas não precisou dessa água não, ele curou pelo poder dele mesmo. E o povo era assim, procurando solução para os seus problemas. E aí chega um monte de gente diante de Jesus procurando solução para a sua doença. Gente machucada, gente aflita, gente desorientada, que já não acredita mais no amor de Deus, está ali perdida. O que é que Jesus faz? O que é que Jesus faz? Ele ajuda.
Por que Ele ajuda? Porque Ele é amor. Ele tem compaixão. Se Ele vê um doente ali do lado dele, Ele ajuda. Diz o texto que Ele orou um por um, Ele não esqueceu ninguém. Os outros evangelhos falam que Ele curou todos. Colocou a mão, tocou, amparou, auxiliou e curou de toda sorte de enfermidade. Não tinha uma que Ele não curou. Todo mundo que apareceu foi abençoado, porque Jesus tem misericórdia, Jesus tem compaixão, Jesus ama a gente aflita, Jesus quer fazer a diferença na vida delas. Volta para nós, estamos querendo imitar Jesus. Um totalmente estranho aparece diante de você doente. Se é para imitar Jesus, qual tem que ser a sua disposição? Amar. Amar. Orar. Lembrar. Ajudar. Pastor, não tem o poder de curar. Então ora que Jesus tem. Se Ele quiser, Ele vai fazer. E tem outras coisas que você pode fazer. Eu me lembro quando eu sofri um acidente de bicicleta. Vocês veem, né? Tem que parar de inventar esses negócios com duas rodas. Eu sofri um acidente de bicicleta, caí de boca numa pedra, quebrei o maxilar dos dois lados, perdi os dois dentes da frente. E você sabe, não tem como você engessar o queixo. Então o que o dentista fez? Ele amarrou o de cima no de baixo. Aí não mexe. Vai ficar 3 meses assim. No dia do acidente apareceu uma irmãzinha muito querida que fez uma sopinha e colocava na minha boca. Ela não tinha o poder de me curar, mas podia me ajudar na minha dor. Eu nunca vou esquecer do gesto dela. A boca toda inchada. Vocês têm ideia, né? Já é inchada, né? Estava mais. Estava muito mais, ainda não tinha levado ponto, nada, e ela ajudou. Então, meus queridos, você pode sim, você pode fazer uma canja, você pode levar uma água, você pode ouvir, você pode aconselhar, você pode fazer o pedido de oração para a igreja, você pode fazer tanta coisa, se você for imitar um Jesus que ajuda doentes desconhecidos. Você pode acompanhar a irmã Elza, né, irmã Elza? Às vezes a irmã Elza vai fazer visita lá no hospital sozinha. Falta uma companhia de uma companheira, ou mesmo um companheiro, que seria até melhor, para entrar nos quartos e orar pelos doentes desconhecidos. Porque Jesus fazia. Jesus fazia. Vamos adiante. Marcos, capítulo 1, versículo 32 e 34. Depois de todo esse trabalho, está escrito o seguinte: depois da noite, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. É interessantíssimo isso aqui. Primeiro, porque o horário deles era diferente do nosso. Quando o sol se põe, a gente ainda tem muitas horas até ir para a cama, não é? O sol se pôs, o dia está começando para alguns, porque ainda tem muito trabalho, ainda vai assistir alguma coisa, ainda vai fazer coisa para criança, ainda vai fazer comida, vai lavar louça, e a gente vai deitar lá à tarde. Eles não, o sol se pôs, acabou, meu. A janta já estava no papo uma hora dessa, é hora de dormir. Só que naquela noite, a noite se estendeu. Eu não sei quantas dezenas de pessoas vieram, mas Jesus curou um por um, tocou um por um. Não dá para tocar em todo mundo na mesma hora, dá? Não, se ele era homem como a gente, com braço e perna, ele teve que usar as 2 mãos que ele tinha. Ele tocou em todos, orou por todos. Então o horário foi se estendendo para dentro da noite. Lembra, gente, do dia de Jesus? De manhã ele estava onde? Sinagoga. Ensinou, apareceu um endemoniado, o que ele fez? Lutou com o endemoniado, expulsou o demônio. Foi comer, agora vamos descansar, né? Sábado é dia de descanso. Foi comer na casa de Simão, quem que ele encontrou doente? A sogra. Curou a sogra, curou tão bem curado que no mesmo instante ela levantou para servir eles, mostrando que ela estava sarada mesmo. Então comeu, daqui a pouco chega a tarde, pensa agora vamos ficar sossegados, vamos para a cama. Não, lá na frente está lá, ó.
Alguém precisando de ajuda. O que Jesus faz? Sai e ajuda, e ajuda, e ajuda, e ajuda até tarde da noite. Que loucura de dia. E ele se esgotou, ele deu tudo que ele tinha. E agora, na parte da manhã, de madrugada, antes do sol nascer, para onde Jesus vai? Ele se levanta e procura um lugar solitário. Deserto aqui tem o sentido solitário. Não tem nenhum deserto lá na região da Galileia. É um lugar onde não há ninguém. E não é muito longe, porque logo as pessoas vão procurá-lo e vão achá-lo. Tá? O que eu percebo aqui é que Jesus, ele procura um lugar para se isolar, para viver em solitude e recompor-se. Duas disciplinas aparecem aqui. Um lugar solitário, solitude, e onde ficou fazendo o quê? Orando. Oração. Nós também precisamos imitar Jesus nisso. É muito importante fazer isso. Só que a gente às vezes entende isso errado. Para poder fazer isso, primeiro precisa esvaziar o copo. Precisa esvaziar o tanque. Por que Jesus fez isso? Para encher o tanque dele. Encher por quê? Porque está vazio. Porque ele se empenhou, trabalhou, atendeu as pessoas, curou, orou, expulsou demônios a rodo. E agora ele está cansado. E o que ele faz quando ele está cansado? Ele enche o tanque dele com aquilo que é mais importante. Intimidade com o Pai, com Deus. É uma vida contemplativa. Eu estava ouvindo um sermão de um amigo meu. Ele não sabe que eu sou amigo dele, mas eu sou. E ele estava dizendo que há dois tipos de pessoas. Tem aquelas que, por natureza, gostam de usar a cabeça e o coração. Então falou de orar, de solitude, para ele é fácil. Ele gosta até de ficar pensando, planejando, orando, buscando direção, é fácil. E tem aqueles outros que são ativos. O negócio deles é usar a mão e o pé. É fazer alguma coisa, é trabalhar com alguma coisa. E isso se aplica de maneira diferente para cada um deles. Para quem é contemplativo, não existe maneira de aproveitar a solitude sem primeiro colocar a mão na massa e trabalhar. E se desgastar. É por isso que eu falei que o texto é difícil. Como eu preciso mudar nessa área? Gastar em nome de Jesus. Trabalhar, servir, visitar, amar. E depois que estiver cansado, se encher. Buscar a solitude, buscar o silêncio. Agora tem aqueles outros que são ativistas. Que antes de pensar já estão fazendo. Faz um monte de coisa sem efetividade. Trabalha. E não arranja tempo para encher o tanque. O que vai acontecer com essa pessoa? Os americanos chamam de burnout. Ela vai frustrar, ela vai queimar. Ela vai se esgotar completamente. As duas coisas são muito importantes. Oração, solitude. É preciso a gente aprender a fazer como ele. Solitude é um jejum de pessoas, de multidão, de barulho, de preocupações, de ativismo. Jesus atendeu o sábado inteirinho, agora eu preciso de um tempo para mim. Para mim, não para eu ficar enchendo linguiça, mas para eu renovar a minha espiritualidade com Deus. Eu preciso orar. Não é um estilo de vida de Jesus ficar isolado, é? Jesus fica isolado todos os dias. Não, ele está sempre envolto de gente. Quando é a multidão, são os 12. Não é um estilo dele viver isolado, mas ele precisa se isolar para encher o seu tanque espiritual depois de esvaziá-lo. Deixa eu falar outra coisa. Solitude é diferente de isolamento. Eu não estou dizendo para você ficar isolado. Não faça isso, é errado. Você não gosta de pessoas, está fugindo de pessoas, você está na contramão do que Jesus manda a gente fazer. O que Jesus manda a gente fazer? Se aproximar. Quem foi o próximo do samaritano? Quem foi o próximo do samaritano que estava caído no chão? Aquele samaritano que teve coragem de
Se aproximar, esse é o próximo. Então a gente tem que se conectar com pessoas, amar pessoas, se relacionar com pessoas. O isolamento só faz sentido para a gente se preparar para estar com pessoas. Jesus só ficava sozinho para poder estar forte na hora de estar junto com as outras pessoas. Não quero que ninguém fique se isolando no meio das suas dores, no meio dos seus problemas. Procure ajuda e relacione com outras pessoas, é muito importante. Vou continuar, vamos lá. Jesus reabastece seu tanque espiritual, a gente precisa imitar fazendo o mesmo. Marcos 1, 36 e 38. Simão e seus companheiros foram e disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Ok. Agora que o negócio fica super interessante. Como é que você faz a sua agenda? Como é que você decide o que você vai fazer no seu dia? O pastor Wayne Cordeiro tem um livro que fala que há 3 maneiras da gente viver a vida. A primeira maneira é da maneira reativa, você é reativo. Quem é reativo apenas responde às demandas, às circunstâncias. À medida que as coisas vão acontecendo, a pessoa vai se virando para dar conta de tudo que a vida lhe exige. Não tem planos, não tem agenda, não tem propósito, não tem sonho. A vida dessa pessoa é igual à circunstância. Uma completa bagunça, um caos. Tem gente que vive assim. Choveu, ai meu Deus, cadê o guarda-chuva? Sol esquentou demais, ai meu Deus, cadê o protetor? A conta estourou no banco, ai meu Deus, precisamos fazer alguma coisa. E reage, apenas reage a tudo que acontece. É um outro jeito de falar isso, é enxugar gelo. É divertido demais, né? Você enxugou, já está molhado. Enxuga de novo, está molhado. Enxuga de novo, está molhado. O gelo nunca acaba e o seu trabalho também não. Reativo. Está acompanhando? Segundo tipo de pessoa, independente, aliás, conformado. O conformado tem como alvo agradar as pessoas. Ser alvo é ser amado por todos e por isso são as pessoas que definem o que ele vai fazer. Eu passei por todos esses aqui, viu? Eu já fui reativo e depois passei para o lado do conformado. Em casa eu era reativo. A minha mãe queria fazer as coisas, quando ela ficava muito brava, aí eu reagia. Quando meu pai olhava feio, aí eu reagia, né? O negócio começou a ficar feio pro meu lado, é melhor ficar esperto. Mas depois teve uma época, depois que eu saí de casa, fui morar com outra família, 15 anos, eu me tornei o conformado. O conformado está preocupado em ter o carinho dos outros, né? Então tudo que as pessoas queriam que eu fizesse, eu fazia. Tudo. Pense no Severino. Quem assiste TV sabe o que eu estou falando. Né? Eu estava lá para tudo. Olha, eu cantava no coral, tocava na igreja, dirigia louvor, tocava em todos os cultos da semana, participava dos grupos pequenos. Teve uma época que era eu, a figurinha carimbada. Todo mundo me amava, né? Olha só o pastor, o pastor, não era pastor naquela época. Olha só o Edinho, como é que é, ele ajuda, ele está sempre pronto. Inventaram de começar uma escolinha. Para quem que eles chamaram para pintar as cadeiras? Eu estou lá pintando as cadeiras, né? Tem gente que vê aí, às vezes, que eu estou tranquilo, né? Focado nas minhas coisas, enquanto outros estão carregando. Olha, eu garanto para você, eu já fiz. Já pintei, já lixei, já... Olha, tem antena de rádio, eu já subi. Já subiu? Antena de rádio? Tá vendo? Eu já subi. Porque eu queria ser o útil, o queridinho das multidões, aquele que nunca diz não. Conformado. Quem é assim parece muito bem com aquele cachorrinho, né? Você pega o disco e joga, o que ele faz? Corre atrás. Corre atrás. Escravo do que as outras pessoas vão pensar. Escravo do que vão achar. Não é uma boa maneira de se ver também. A gente passa por isso, mas não deve ficar nisso não. Uma terceira maneira de viver a vida é ser independente. Olha, agora todo mundo gostou, esse é o bom. Não, porque o independente tem como alvo agradar a si mesmo, não é os outros, é a si mesmo. Não acredita em autoridade, porque tornou-se sua própria autoridade. O seu jeito de encarar as coisas é dizendo, eu vou fazer o que eu quiser.
Eu vou fazer o que eu pensar. Eu vou fazer o que eu precisar fazer. Eu é que sei o que eu devo fazer, ninguém tem nada com isso. Então eu vou na igreja na hora que eu quero, eu faço as coisas na hora que eu quero, na hora que eu achar que estiver precisando. E se Deus também pedir para eu fazer uma coisa que eu não quero fazer, eu também vou pensar 2 vezes, que eu não sei se eu vou fazer não. Independente. Eu mando a minha vida, dou meu nariz. Ah, não gostou do jeito que eu falei? Não estou nem aí também. Eu cuido da minha vida. Você cuida da sua. Né? A gente sabe dessas frases, né? Ah, Fernando, você não precisa cuidar da sua vida não, já tem um monte de gente. Tem, e é assim que é para ser. É para cuidar mesmo uns dos outros, servir uns aos outros. A Bíblia fala que é errado fofoca, mas cuidar a gente tem que cuidar. Tem que cuidar. Mas o independente não quer saber disso. O independente não quer seguir conselho. O independente, ele quer fazer de acordo com a sua cabeça. O problema é que Eva e Adão quiseram ser independentes. Olha o que aconteceu. Olha só que belezura que ficou a nossa vida depois que eles resolveram ser independentes. Não presta. Agora tem um quarto tipo, esse é o bom. O bom é intencional. É aquela pessoa que ela se esforça, ela gasta tudo o que ela tem para ela descobrir qual é o chamado de Deus para a vida dela. E uma vez que ela descobriu, ela gasta tempo, ela planeja, ela repensa a sua vida e reorganiza a sua vida, a sua agenda, para poder acertar o alvo que Deus deu para a vida dela, completar a missão que Deus deu para ela. Olha para o texto, qual dos 4 Jesus é? Intencional. Ele vai conversar com o pai, ele sabe para que ele veio e na conversa com o pai, não está legal do jeito que eu estou fazendo, não é assim que eu vou cumprir a minha agenda. A tentação de Jesus naquele dia seria atender a demanda que se formava no novo dia. Ele curou todos os doentes da cidade, agora de manhã já tem gente procurando ele, para quê? Para curar os doentes, para expulsar os demônios. Jesus está no seu lugar de refúgio secreto orando. Quem é que aparece para atrapalhar? Ô Jesus, você saiu da cama, nem avisou ninguém, está todo mundo procurando você, ó. Está aqui, ó. Você vai atender primeiro os doentes, como você fez ontem, tá? Depois os endemoniados, e muita coisa para fazer, vamos? Está todo mundo aflito já, a gente demorou de achar você, só achamos que você estava orando, deu para ouvir, né? Parece uma coisa boa de se fazer, não é? Continuar ajudando do mesmo jeito que ajudou o outro dia. Mas qual foi a resposta de Jesus? Pode falar, qual foi a resposta de Jesus? Não. Não. Essa não é a minha missão. O que eu falei no começo? Jesus ama gente como a gente. Ele atendeu todas as pessoas num dia. No outro dia ele não quer atender mais e fala não. E agora? Sai dessa agora. Ele não amava? Deixou de amar? Chateou-se? Virou independente. Não quero mais saber desse povo. Esse povo não cansa. Eu dei tanto ontem, já estou querendo mais hoje. Não dá, não quero mais saber. Jesus ficou independente, é isso? Não. Jesus olhou para a sua agenda e ele percebeu que não era isso que ele tinha que fazer para cumprir a sua missão. Jesus ama as pessoas e ele vai curar as pessoas enquanto cumpre a sua missão principal. Jesus ama as pessoas que estão oprimidas e vai libertá-las enquanto ele cumpre a sua missão principal. Jesus curou todos os doentes? Não. Expulsou todos os demônios? Não. Mas Jesus cumpriu a missão dele? Sim. Qual era a missão dele? Vamos para outro lugar, para os... Vamos lá, gente, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue o quê? A mesma mensagem que ele está pregando desde o dia que nós encontramos com ele na hora do batismo. Ele ouviu João Batista pregando, arrependam-se porque está próximo o reino dos céus. Daqui a pouco ele mesmo começa a pregar o quê? Arrependam-se. Jesus nos ama sim.
Mas o objetivo dele não é apenas sarar as nossas dores, nos livrar da opressão de Satanás. O objetivo dele é salvar a nossa vida inteira. E não é salvar o nosso bairro, é salvar todos os bairros. E não é todos os bairros dessa nossa cidade, mas alcançar o mundo inteiro. É por isso que ele não aceita a agenda que estão fazendo para ele. Ele diz, não, a minha missão é outra. Deixa eu parar um pouquinho, vamos tirar os olhos de Jesus, agora olha para a sua vida. Qual é a sua missão? Porque se você não tiver clareza de qual é a sua missão, você vai ou viver de maneira reativa, respondendo às demandas. Ou você vai ser um acomodado que tenta agradar os outros e fazer tudo para agradar o marido, o filho, todo mundo, vizinho. Ou você vai ser um independente que define o seu próprio propósito e bola para frente. É isso que vai me fazer feliz. Ou você pode ser como Jesus. Semana passada nós vimos que ele estudava a palavra, meditava na palavra e orava. Então ele recebeu do Pai a sua missão e ele empenhou todo o seu esforço para cumprir essa missão, inclusive decidindo a hora de fazer, a hora de não fazer o que as pessoas queriam que ele fizesse. Sabedoria. Qual é a sua missão? Quer descobrir? Olha para os dons que Deus te deu. Olha para a sua experiência de vida. Deus moldou você para uma tarefa que é para você fazer. Todo mundo que é voluntário na igreja se esgota, trabalha. E alguns estão trabalhando mais do que deviam. Sabe por quê? Porque tem gente que ainda não descobriu a sua vocação. Se todo mundo fizer o que tem que ser feito, não fica pesado para ninguém. E aí cada um pode fazer melhor. Cada um pode fazer melhor a sua parte, a sua tarefa. Qual é a sua vocação? Para que Deus lhe chamou? O que Deus colocou no teu coração? Quais são as suas paixões? O que é que te incomoda? O que é que te faz querer sair do lugar e trabalhar? Descubra isso o quanto antes. Imite Jesus. Jesus faz a agenda de acordo com a missão. Isso vai caber, isso não vai caber. Bora, vamos adiante. Marcos 1, 36, 38. Vocês. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Isso é para terminar. Jesus decidiu fazer o que era mais importante. E uma vez que ele decidiu, ele não ficou na decisão, ele se levantou e foi, e percorreu. Ele transformou a sua agenda em ação. Ele pegou o plano que ele fez e cumpriu. Quantos de nós fazemos planos e planos e planos e nunca conseguimos cumprir os planos? Jesus é o nosso exemplo de quem fez o plano e cumpriu o plano para atingir o objetivo que tinha que atingir. E o que ele queria fazer era pregar o reino de Deus, pregar a chegada do reino de Deus. E ele sai fazendo isso. Ele sai pregando a verdade que o mundo jaz no maligno. A verdade que todos nós somos pecadores, sujeitos à ira de Deus. Essa é a verdade. Nós não prestamos. Deus é um Deus santo. E como justo juiz de toda a terra, Ele vai fazer justiça cedo ou tarde. Essa é a missão nossa que nós herdamos de Jesus. Seus amigos, seus parentes e até pessoas que você não conhece estão se enganando, achando que Deus é bonzinho e vai fazer vista grossa para tudo que eles fazem de errado. Eles vivem querendo agradar a si mesmos, vivem presos no pecado, achando que Deus vai fazer uma média e eles estão dentro, ou que só de ir à igreja e ler um texto bíblico já está bom, Deus já está satisfeito, porque Ele se contenta com um pouquinho. Isso é mentira. E alguém tem que falar a verdade. A verdade sempre começa com uma notícia muito ruim. Deus tem problema com a gente. Por culpa nossa mesmo. Nós estamos perdidos. Mas a verdade também era
a sua pessoa. Porque a sua pessoa seria aquela que iria morrer no lugar dos que têm pecado. A boa notícia: Deus providenciou alguém para substituir você nos seus defeitos. E Ele saiu pregando isso para as pessoas. Crê no Filho de Deus, será salvo. Crê no Filho de Deus. Quem é este? Sou eu. Creia em mim. Eu vou me entregar no seu lugar. Eu vou morrer no seu lugar para salvar a sua vida. Um sacrifício no lugar daqueles que Ele ama, para pagar os seus pecados e dar uma nova vida. Compara uma coisa na outra. Se você puder curar uma pessoa, é bom? Se você puder salvar essa pessoa de maneira integral, tanto o corpo quanto a alma dela, é melhor? Jesus ama a gente como a gente? Sim. Porque Ele fez o mais difícil. Ele deu a sua vida para nos libertar do pecado e da morte, para nos livrar do inferno. Isso sim é prova de amor. Além de ter curado, além de ter expulsado demônios, Ele caminhou até o último passo, até a cruz, e morreu. Morreu para dar vida. Jesus cumpriu o seu plano. A gente pode pensar que, no primeiro momento, Jesus foi muito cruel de deixar aquelas pessoas necessitadas para trás, né? Você percebe que Ele não voltou? Não, vamos porque a gente tem que ir. E o povo que está lá, precisando? O que fez? Chupou o dedo, né? Algum. Ficou lá para trás. Porque a sua missão não era fundar um hospital de curas mediúnicas. Não era abrir uma clínica de recuperação de pessoas atormentadas lá em Cafarnaum. A missão é muito maior do que Cafarnaum, muito mais abrangente do que necessidades físicas e espirituais. Por isso Jesus partiu em direção a cada povoado. E à medida que Ele ia prosseguindo com o reino de Deus, o reino do mal foi recuando. O que acontece? Ele pregava na sinagoga a respeito do reino de Deus. O que se manifestava lá? Os demônios. Acompanha comigo. Jesus traz a luz, a treva se manifesta e tem que recuar. Jesus vem e prega o evangelho do reino de Deus. Aí o demônio, o que você está fazendo aqui? Você veio nos destruir, cala a boca, sai. E vai invadindo, vai invadindo. Nós estamos aqui nessa série, fazendo o que mesmo? Não dá para ler ali? Seguindo Jesus. Quem é que Ele envia para fazer a mesma coisa? Quem é que deve cuidar da sua agenda como Jesus cuidou? Quem é que deve se compadecer dos doentes, tanto os conhecidos como os desconhecidos? Quem é que deve levar a mensagem e fazer o reino das trevas recuar? A quem que Ele deu autoridade para fazer isso? Ah, meus irmãos, vocês estão muito devagarzinhos. Vamos lá, quem? Eu vou dizer uma palavra só: a igreja. Todo mundo que faz parte da igreja. Nós temos uma missão para cumprir. Não é tempo de brincar, não é tempo de ficar envolvido com as suas coisas. É tempo de seguir Jesus, passo após passo, e invadir lá. A promessa é que as portas do inferno... A gente costuma entender isso ao contrário, né? A gente imagina o inferno tentando atacar a gente e as portas aguentando firmes, não é isso? Mas não é isso que está escrito. O que está escrito? As portas do inferno não vão aguentar. Por que não vão aguentar? Porque a igreja vai bater contra elas. Elas vão cair. Ele vai ter que criar outro limite, outra muralha, outra porta atrás. E quando a gente chegar lá, chão de novo. As muralhas vão cair. Nós temos uma missão de amar gente como Jesus ama. Mas não amar apenas no sentido de sentir compaixão das suas dores. Isso é muito bom. Ore pelas pessoas, sirva as pessoas, abrace elas, toque elas com o amor que Jesus tem. Mas lembre-se, o que Jesus fez de mais importante foi salvá-las ao entregar a si mesmo. Então conta isso para elas. Diga, pregue a verdade, fale da má notícia, fale da boa notícia. E sabe o que vai acontecer? Os demônios, o poder do mal que nos resiste, o que vai acontecer com ele? Vai recuar.
recuar. E nós vamos avançar. Seguindo quem? Seguindo quem, meus irmãos? Jesus. Eu tenho um monte de perguntas, mas eu não vou fazer, o tempo já foi. Então nós vamos fazer diferente. Vocês perceberam que ficou faltando alguma coisa no culto hoje? O que ficou faltando? Ficou faltando a oração por quem? Pelos doentes, pelos aflitos, por aqueles que estão ansiosos, não é? E todo domingo eu falo, se você sentir no coração de tocar alguém, pode vir, pode abraçar, pode tocar. Eu não estou falando isso para a pessoa se sentir amparada, eu estou falando isso porque ao seguir Jesus nós somos tomados de compaixão. E nós sabemos o que é sofrimento também. E podemos tocar como Jesus tocou. Ou podemos deixar Jesus tocar através de nós. Imagina, você coloca a mão no ombro de uma pessoa, mas aquela pessoa não está sentindo a tua mão. Para ela é a mão de quem? É a mão de Jesus amparando ela. Esta é a semana de imitar Jesus fazendo isso. Toque nas pessoas doentes, ore por elas e pregue o Evangelho. Cuide da sua agenda, cumpra a sua missão. Cumpra a sua missão. Todos aqueles que, como aquele povo, está aflito, precisa de ajuda. E se Jesus estivesse hospedado na minha casa, você ia bater lá na porta, né? Jesus está aqui. Se você quiser vir buscar o auxílio dele, você pode vir aqui na frente, que nós, como a igreja de Jesus, estamos aqui para cumprir a missão dele e orar por você na sua aflição. Amém? Não posso viver